E aí pessoal, estamos aqui com a nossa segunda videoaula, dessa vez para os alunos dos sextos anos do Centro Educacional Lindolfo José Trierweiler, no município de Sinop, Mato Grosso. Aqui quem fala é o professor Wilson. E vamos falar hoje sobre a história da educação física. Como tudo começou? Então tudo começou quando um belo dia o homem estava lá, dentro da sua caverna, assistindo TV por assinatura Sky 240 canais, alternando entre a televisão, o celular, o computador com acesso à internet, e descobriu que ele tinha outras necessidades, como por exemplo ir atrás do próprio alimento. E como naquela época ele não dispunha de um carro para poder entrar e ir até o mercado, tampouco de internet e televisão de 240 canais, ele descobriu que ele tinha que fazer isso utilizando as próprias mãos e o conhecimento que ele tinha na época. Então, construindo elementos como ferramentas e armas, ele saiu dessa caverna e foi caçar. E ele tinha que lutar pela própria sobrevivência, pois senão, em vez do caçador, ele se tornaria caça. Então, utilizando movimentos básicos, como andar, correr, saltar, empurrar e puxar, o homem garantiu a sua sobrevivência nessa época. Então, tudo começou quando o homem sentiu a necessidade de lutar pela sua própria sobrevivência para conquistar o seu alimento. Como todos sabemos, a China é um país bem antigo. Ela já existia por volta do ano 3000 a.C. Nessa época existia um imperador chamado Huang Ti. Ele incentivava que as pessoas praticassem atividade física, mas apenas com o interesse de formar soldados para a guerra, porque o maior interesse dele era com que a China aumentasse suas fronteiras, aumentando cada vez mais os seus territórios para que ele se tornasse um imperador ainda mais poderoso. Ele acreditava que as pessoas que praticassem exercícios físicos diminuiriam a possibilidade de ficarem doentes. Nas imagens é possível ver esculturas dos conhecidos soldados de terracota. São cerca de mais de 8.000 estátuas, uma estátua diferente da outra. E ali podemos ver também a Muralha da China, uma grande obra construída pelos soldados e escravos chineses. Índia. Quando lembramos do nome Índia, lembramos basicamente de duas coisas. Mahatma Gandhi, que foi uma grande personalidade que inspirou tanto o mundo oriental quanto o mundo ocidental, e também lembramos da yoga. A yoga ela é conhecida no mundo inteiro e surgiu na Índia. A yoga é uma forma de se exercitar não dando atenção apenas para o corpo, mas também para a mente. Para os indianos, os exercícios eram como uma espécie de doutrina. Inclusive está descrito num livro indiano sagrado conhecido como As Leis de Manu. Para os indianos, o ato de se exercitar vai além do próprio corpo. Tem a ver com a mente e até mesmo com a espiritualidade. O budismo e os exercícios. Buda, uma grande personalidade criadora do budismo, uma religião comum entre os povos do Oriente, acreditava que os exercícios físicos eram um caminho da energia física, e isso trazia a pureza dos sentimentos, bondade e conhecimento das ciências. Buda, na verdade, não estava tão errado assim. Ele acreditava que após os exercícios as pessoas sentiriam uma enorme sensação de bem-estar, e isso é uma verdade. Hoje em dia, a ciência já explica que após o término dos exercícios físicos, o nosso corpo produz uma substância chamada endorfina. Ela é a grande responsável por nos sentirmos bem após a prática de atividades físicas.
No Japão, a prática da atividade física era direcionada para a formação de soldados para as guerras. Era muito comum o treinamento dos samurais. Os samurais eram soldados especiais treinados na arte da espada e eram considerados os protetores da aristocracia japonesa. Eles estavam sempre a serviço dos nobres e eram responsáveis pela sua segurança. O Egito. O Egito também é um país muito antigo e eles realizavam exercícios físicos nas mais diversas situações. Os exercícios físicos eram utilizados em cerimônias religiosas, em funerais e também no treinamento de guerreiros. Os egípcios eram um povo que valorizava as qualidades físicas como resistência, força, equilíbrio e flexibilidade. Todas essas qualidades eram apreciadas para a construção de grandes obras arquitetônicas que são conhecidas no mundo inteiro até os dias de hoje, como as pirâmides e as esfinges. Os egípcios também utilizavam animais em suas atividades de construção. Grécia. A Grécia foi a civilização que deu a maior contribuição para a educação física. Através dela, grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates e Hipócrates passaram a considerar o ser humano como algo além de apenas um corpo. Graças a eles, apareceu a concepção de que toda pessoa é um conjunto que envolve alma, corpo e espírito. Os gregos também são conhecidos por serem os criadores dos Jogos Olímpicos. Eles também são conhecidos por seus grandes guerreiros gregos e grandes batalhas. Roma. Os romanos também praticavam exercícios físicos, mas o principal objetivo deles era preparar e treinar soldados fortes para os combates. Os romanos eram extremamente hábeis tanto no combate corpo a corpo quanto no combate com armas. Inclusive existe uma modalidade olímpica chamada luta greco-romana, onde é possível perceber as habilidades dos atletas. A Idade Média ficou também conhecida como a Idade das Trevas. Nessa época, praticar exercícios físicos, valorizar o corpo e fazer ciência era algo proibido pela Igreja. Apenas os valores espirituais eram importantes. Mas ainda era praticada atividade física, mas por um grupo bem reduzido. Apenas os trabalhadores braçais no exercício de suas funções e os soldados que estavam envolvidos nas chamadas Guerras Santas. Grande parte da população morreu durante esse período devido à peste negra, hoje conhecida como peste bubônica.
Se durante a Idade Média valorizar o corpo e estudar o próprio corpo, fazer arte e fazer ciência era tido como proibido e até mesmo pecado pela Igreja, o Renascimento trouxe uma mudança desse cenário, pois ele marcou o retorno da valorização do corpo e da ciência. Grandes artistas e cientistas contribuíram para a mudança desse cenário. Dentre eles podemos citar Leonardo da Vinci e Michelangelo, através de seus estudos e suas esculturas que são famosas até o dia de hoje. O Iluminismo foi um movimento que surgiu no mundo logo após o final da Idade Média. Foi marcado pela existência de grandes pensadores e filósofos. Um dos grandes pensadores e filósofos que merece destaque nessa época, por ter contribuído para a educação física, é o francês Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778. Ele foi um grande defensor da educação física como um responsável pelo desenvolvimento infantil. No Brasil. Desde o descobrimento do Brasil, que ocorreu no ano de 1500, os índios e os negros trouxeram uma grande contribuição para a educação física. Os índios nadavam, caçavam, dançavam e utilizavam o corpo para as suas atividades diárias. Os africanos trouxeram consigo a sua rica cultura e atividades como as danças africanas e a capoeira. O dia 1º de setembro é considerado o Dia do Profissional da Educação Física no Brasil. A educação física não atua somente na área escolar. A educação física, além da escola, trabalha com treinamentos, hospitais, empresas e muitos outros setores, além de contribuir com várias outras áreas da ciência. E agora com vocês um estudo dirigido onde você terá a oportunidade de verificar se realmente aprendeu e entendeu a nossa aula. Se houver alguma dúvida, traga sua dúvida para a sala de aula, caso você seja meu aluno, e iremos resolver a sua dúvida juntos.
Muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Aos que são meus alunos, anotem suas dúvidas e conversaremos em sala. Clique no curtir e se inscreva no nosso canal. Bons estudos e um grande abraço!